Ouvintes da Rádio Alto Minho, bem-vindos a mais uma emissão do Momento de Inspiração. Mais uma semana na vossa companhia, a Maria do Céu e o Fernando Serrão. E hoje vamos falar de coisas felizes. São 9. Não são 9 coisas felizes, são 9 coisas que as pessoas felizes preferem ignorar. É verdade. Mas também podem ser 9 coisas felizes. Eu acho que sim, que são 9 atitudes na vida que eu acho que... Nós estamos na altura de Natal e eu acho que o melhor presente que podemos Hoje é dar... dia de Natal. É verdade, hoje é dia de Natal. O melhor E presente... nós estamos aqui. E o melhor presente, e nós estamos aqui, e o melhor presente que vocês podem dar a vocês próprios é conquistar-vos a vocês, conquistar o seu bem-estar, conquistar o caminho que tem altos e baixos, e é isso que nós devemos pensar sempre, que não é sempre assim. E esta é uma época boa para essa reflexão. E eu acho que esta época é especialmente boa para reflexões. Olha, não, por favor, estamos no Natal, não entrem em dramas, nem em discussões, nem porque às vezes as famílias reúnem-se e o drama acontece. Por isso vamos cortar com o drama e vamos pensar em nove dicas que nós vos vamos dar para tentarem perceber ou então ver outra perspectiva, porque isto não é nosso, isto são de pessoas que já testaram e que algumas coisas são, nós já falamos aqui muito no programa. E algumas já falámos aqui, Sim. Algumas destas coisas. Não, eu acho que já falamos em todos. Sim, pronto. Mas não claro, neste... em 10 anos é... Em 10 anos é difícil não termos falado de tudo aquilo que nós vamos quase de uma forma sistemática repetindo, mas de outra forma. A perspectiva da vida, queridos ouvintes, é aquela ideia de nós primeiro nos conhecemos a nós próprios, conhecemos as nossas fragilidades, conhecermos o nosso contexto, sabermos lidar com o contexto, isso chama-se adaptabilidade. Nós no último programa falámos da resiliência, que é muito importante, é aquela capacidade de nos adaptarmos às condições exteriores ou à situação exterior e depois voltarmos a nós próprios sem nenhum dano, porque é importante não haver danos, porque se nós não conseguimos digerir tudo aquilo que acontece na vida, nós vamos somatizando, que é uma ideia que nós também queremos fazer no programa, como é que há aquelas doenças que são as psicossomáticas e como é a somatização das situações que depois geram doenças. Mas isso é outra conversa. Hoje nós queremos mesmo falar em algumas coisas que vos pode dar bem-estar, felicidade, não hoje, não ontem, mas para sempre. E pensem muito bem nisto. E são coisas que as pessoas ignoram, vamos já ver, não é? Não, e são coisas que nós fazemos-la de uma forma inadvertida e de uma forma inconsciente e vamos na onda. São coisas que nos ajudam e que ainda por cima nós ignoramos. Exato. E ainda por cima tem uma vantagem. O interessante aqui é perceber porquê, não é? Porquê é que nós fazemos isso? Sim, porque é que ignoramos. Eu cada vez mais me pergunto a mim mesma, porque eu caio muitas vezes até no primeiro ponto, e às vezes eu ponho a pensar, mas porquê é que eu faço isto estando eu tão atenta? Porque às vezes onde nós estamos é um sentimento tão coletivo que uma pessoa levanta um bocadinho a atenção e o foco e a pessoa entra logo imediatamente. Eu não percebo bem porquê e vamos ter que um dia talvez trazer aqui alguém da área da psicologia, de qualquer coisa, para percebermos porque é que nós, mesmo estando atentos, caímos em algumas coisas, tipo o primeiro ponto, que é o julgamento de outras pessoas. Isso dá-nos muita importância. Mas porquê que o julgamento das outras pessoas é tão importante? As pessoas felizes não querem saber do julgamento das outras pessoas. Olha uma coisa, o julgamento... Porque nós precisamos da aprovação dos outros, é uma coisa que... E da aceitação. Mesmo sem termos essa consciência, como há pouco dizia, mas eu acho que as pessoas me preocupam porque disso muitas vezes dependem de outras coisas, não é? Isto é muito complicado. E eu vou ter que confessar aqui uma situação. Há uns tempos atrás, eu nunca liguei, desculpem mesmo, eu nunca liguei muito para aquilo que a sociedade diz, para o que as outras pessoas dizem ou pensam. Sempre foi para lá que eu realmente até porque isso depois melhor. condiciona-nos muito, não é? Sim, completamente. Mas há uns tempos atrás dei-me conta que não é assim tão verdade. Que afinal... a opinião da sociedade no geral conta alguma coisa para mim. Porque muitas vezes eu estou bem, mas às vezes algum comentário põe-me menos bem. Seja aquilo que for. E isto é daquelas coisas que nós temos que eliminar da nossa vida, porque não ajuda nada. É super tóxico. Ou seja, nós temos que ter cuidado com aquilo que os outros dizem para que não entre
no nosso pensamento e nós não consideremos sequer a possibilidade que seja verdade. Não quer dizer que não ouçamos os outros. Temos é que filtrar. Não tem nada a ver, nós podemos ouvir os outros, mas eu estou a dizer que há pessoas que fazem sempre comentários negativos e maus e pessimistas, e mesmo de bullying. A sério, nós temos que tirar isso da nossa vida, mas mais do que tudo, queridos ouvintes, nós temos que retirar, cortar a possibilidade de que isso seja verdade. Portanto, não ceda a julgamentos de terceiros. Não pode, porque isto é uma doença, porque isto abre caminho a que depois venha todo o lixo. E muitas vezes, queridos ouvintes, o julgamento das outras pessoas, eu estou a falar em coisas positivas, o julgamento das outras pessoas não quer dizer tudo na sua vida é mau. Quer dizer que numa determinada situação, num nanosegundo da sua vida, alguma coisa aconteceu que não foi o melhor de si. E nesse aspecto, nós temos que dar alguma atenção. Na situação de trabalho, na situação da família, com os amigos, muitas vezes, queridos ouvintes, eu estou sempre a dizer, nós temos boas intenções, mas elas não chegam. As ações têm que estar de acordo com tudo aquilo que nós queremos, pensamos e por aí fora. E muitas vezes não está. E esta questão de que num determinado momento alguém lhe diz alguma coisa, queridos ouvintes, é um nanosegundo de atenção que você deve dar. Agora, você não pode viver alienado de todos os comentários. Você tem que saber, é o que diz o Fernando, filtrar. Porque há pessoas que olham para si, o cabelo está mal, os sapatos estão mal, a roupa está mal, tudo está mal, aquilo que se diz está mal. Isso esqueça, corte na sua vida. E depois é muito bom, você pode bloquear pensando num mantra, numa música, em tudo. Olha, eu vou contar uma história muito engraçada. Esta semana estive muitas horas num cabeleireiro e estava a dar um tipo de música que eu pessoalmente não gosto mesmo nada. Mas eu, como estava muitas horas, eu tive que começar ou a aceitar a música ou então tinha que sair. Então comecei a cantar a música. Mas a cantar a música com aquela ideia do desprendimento, ou seja, a música deixou de me afetar e eu não aceitei a música, mas comecei a cantar. Ou seja, nós temos que ver qual é a melhor forma de nós nos adaptarmos muitas vezes ao julgamento, a situações que realmente nós não gostamos. Aproveitar o que tem de bom ou então cortar com tudo o que tem de mal. Porque nós vivemos muito para o exterior e eu pensei, há muito tempo atrás, pensei que o Covid... e toda a situação do Covid que tivesse melhorado alguma coisa na nossa vida, na nossa perspectiva, na nossa relação connosco e com a nossa família e não sei o quê, mas eu começo a ver que as pessoas puseram um penso rápido já nesse tempo e já passou. E era bom que as pessoas realmente pensassem que há muita coisa boa que nós devemos. Vamos avançar, Maria da Assunção, depois não temos tempo. Vamos para o segundo, que tem a ver com o passado. Nós já falamos muitas vezes, e eu acho que no primeiro ano dos nossos programas nós falámos de muitos autores. E uma das coisas que mais falámos eventualmente foi no Dalai Lama, Ralph Waldo Emerson, Deepak Chopra, Oprah, muita gente mesmo. E uma das coisas que todos eles estão de acordo, e passa a ser uma verdade universal em qualquer lado do universo, é os problemas do passado. Queridos ouvintes, os problemas do passado já foram. Viver com o peso do problema do passado é você transformar a sua vida um inferno. Porque já não dá para mudar. Não dá para mudar. Os rancores, os ódios, os perdões e por aí fora. Dá para mudar o futuro, não voltar a cometer o erro. Não voltar a cometer o erro. Eu acho que outra coisa, alguma coisa que tenha acontecido errado, não veja isso como uma falha, não veja isso como fracasso ou como insucesso. Veja antes como um caminho que não resultou, uma tentativa na qual você se esforçou e não resultou, um desafio que não era bem para si. Aprenda essas coisas, não entenda isso como facadas no seu coração, como atestado de incompetência ou de pouca inteligência. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com caminhos que nós, às vezes, decidimos com o melhor que tínhamos naquele momento. É claro que nós hoje olhamos para o passado e vemos assim, mas eu hoje... Querido ouvinte, você hoje é muito melhor, é muito mais sábio, é muito mais forte, é muito mais velho. E o que é que acontece? Tem muito mais experiência. E depois é claro que nós com toda esta receita já não faríamos a mesma coisa. Eventualmente não, eventualmente sim. De qualquer das formas, os problemas do passado... Não vale a pena ficar a remoer naquilo que já não tem alteração, não é? Fique com as lições e faça um grande colar de pérolas. Queridos ouvintes, eu tenho grandes colares de pérolas, a sério, de verdade, com todas as minhas cenas do passado. Fiz grandes colares de pérolas. E até tenho no sentido verdadeiro, que é para me lembrar de todas as lições que eu consegui ultrapassar e daquilo que elas
daquilo que elas promoveram para mim, ou seja, daquilo que elas fizeram por mim e que eu hoje sou melhor do que era nesse tempo. E é importante nós muitas vezes termos alguma coisa física que nós associemos à nossa vida e que seja um valor acrescentado. Não se esqueça que aquilo que aconteceu no passado é tipo um rio. O rio jamais, em algum tempo, em algum universo, seja aquilo que você quiser, do nosso entendimento, pode haver realidades paralelas e alternativas, ou que isso, mas daquilo que nós conhecemos, jamais o rio passa pelo mesmo sítio. E por isso é assim, aqueles problemas, todas as situações, por mais dolorosas que sejam, já pertencem ao passado. Faça uma coisa, perdoe-se a si mesmo, perdoe toda a gente. E eu acho que esta questão do perdão é muito cara para muita gente, mas a questão do perdão, no caso de você não perdoar, é só um problema para si, não é para os outros. Muito bem, e agora vamos falar de frustrações na terceira dica. As pequenas frustrações, queridos ouvintes, nós todos temos um conjunto de pequenas frustrações, desde simples, básicas, elementares, superficiais, até as mais complexas e difíceis de lidar. Mas as pequenas frustrações, queridos ouvintes, está na hora de você... Mas afetam-nos muito. Meu Deus, o que nos afetam todos os dias as pequenas frustrações, como é que é possível? E nós, às vezes, nós devíamos mudar um bocadinho o foco de todas as coisas que nós não conseguimos fazer e às vezes são pequeninas, são simples, muitas vezes, queridos ouvintes, basta o nosso filho, basta um animal, basta qualquer coisa, basta... qualquer coisa que nós tínhamos definido para aquele dia e nós não conseguimos fazer, isso não morre ninguém. Queridos ouvintes, nós temos que pôr as coisas no sítio certo, nós temos que ir às lutas que sejam importantes para nós e que nós possamos ganhar, ou que possamos ganhar, e não estou a dizer ganhar em termos de futuro, mas ganhar em todo o processo que vamos fazer. Por isso, acima de tudo, relativamente às pequenas frustrações, nós temos que mudar o foco e pensar que hoje estamos vivos, que está frio, que podemos sentir o frio, que temos pezinhos, que temos mãozinhas, que temos bem-estar, que temos uma casa, que temos os filhos, independentemente da família ter muitos defeitos, todas as famílias têm, temos uma família, temos amigos que nos dão o seu ombro. Nós temos que mudar o nosso foco e pensar muito, eu ir atrás no tempo, pôr uma música que você adorava quando era novo, fazer alguma coisa que você gostava, andar à chuva, agora não, mas porque está muito frio, mas imagine andar à chuva, ou então fazer um café fantástico, sentir o cheiro do café, sentir o cheiro da terra molhada, fazer alguma coisa que nós realmente que nós gostávamos de fazer e que me faz muito sentido para nós. Outra coisa que eu estou sempre a dizer, não há nada como um programa de humor, não há nada que de uma forma espontânea nos faça sorrir, e isso realmente corta toda essa coisa pequenina que às vezes são as pequenas frustrações que não nos levam a lado nenhum, nem nos dão pérolas de sabedoria. No quarto ponto, a dor aqui, sobretudo a dor que nos faz mudar. Nós falamos também nos primeiros anos de um senhor fantástico que eu continuo a seguir e é brutal, tem 60 anos e é realmente uma força da natureza, chamado Tony Robbins. E uma coisa que ele falava muito é o valor fantástico que tem um termo que para nós, que eu aprendi também a ver disso de outra forma, que é a disciplina. Nós achamos que a disciplina que é uma coisa má, que é punidor. Isso assusta muita gente. Mas a disciplina é dia sim, dia sim, dia sim, nós conseguirmos dar pequenos passos em direção a algo que é importante para nós. E não há feriados, não há folgas, não há dores de cabeça, não há nada. E cada dia você não lhe apetece, mas você vai na mesma. E eu acho que é das coisas mais importantes na nossa capacidade de chegarmos a algum ponto, seja o ponto que for, mas nós não arranjarmos desculpas ou então não permitirmos que a nossa mente negativa ou que o nosso contexto negativo ou que todas as coisas à nossa volta de negativos que nos impeçam de fazer aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes isso implica dor. Mas, queridos ouvintes, mas a dor é daquelas coisas... Fazer desporto... Mas é uma dor que dá bons frutos para a frente. Sim, mas e eu acho que esta dor, que nós também temos que mudar a perspectiva desta dor, porque esta dor é uma dor pontual, é uma dor que a seguir à dor que vem uma recompensa, seja aquela recompensa que for. Pode ser o trabalho feito, pode ser uma ideia macro. Não é a dor que só provoca sofrimento. Não é dor de sofrimento, é dor... Por exemplo, você ter que lutar com a sua mente para fazer todos os dias alguma coisa,
alguma pessoa pode pensar é dor. Não, é só uma conversa, um diálogo consigo e consigo mesmo, ou seja, é você e a sua mente, e você tem que, se tem um caminho, você fala e pronto, e é isto que nós temos que fazer. Ir ao ginásio é uma chatice, mas tem que se fazer. Não é para se atingir aquela ideia fantástica ou de um corpo, esqueça, é a ideia fantástica de você ser mais saudável. Vocês não se esqueçam que a saúde é aquilo que nos permite viver em bem-estar e conforto. A saúde é aquilo que nos dá a motivação para nós termos autoconhecimento, para sabermos outras coisas mais. Nós, sem saúde, temos um foco que é a conquistar, voltar a conquistar o nosso bem-estar. E muitas vezes, e quase todos os dias, nós damos tiros na nossa saúde. E por isso há focos que nós temos que fazer. E há atenção que nós devíamos ter relativamente à questão da dor e àquilo, e entender esta dor pequenina, pontual, e como é que nós podemos ultrapassar para chegar a um bom ponto. Muito bem. Quinta situação. Queridos ouvintes, a quinta situação é muito engraçada. Chama-se ocupação insignificante. E o que é isso? E o que é isso? O que é que será ocupação insignificante? O que é que nós, no nosso dia útil, tendo em conta que vamos dormir, e mesma coisa, às vezes a dormir também temos coisas perto de nós que é insignificante e que nos ocupa a nossa mente e ocupa o nosso espírito. É a diferença entre dizer não e dizer sim. E não só. É aquilo que é a forma como nós ocupamos a nossa mente, muitas vezes a pensar no passado, muitas vezes a pensar mal das pessoas que estão ao nosso lado, ou então a fazer críticas. Isso, queridos ouvintes, é ocupação insignificante. Não ajuda nada, nem a si, nem a ninguém. Pior, vai atrair para si outras coisas más. Outra coisa chama-se andar sempre a bisbilhotar a vida dos outros através das redes sociais, que nós nem nos apercebemos que o fazemos e ocupamos tantas horas do nosso dia. Não é preciso ter o telemóvel que nos dá o tempo que nós ocupamos no ecrã, até porque você faz coisas que são úteis, desde trabalho, desde pesquisa e por aí fora, mas o tempo que você ocupa a bisbilhotar a vida dos outros. Mas eu vou pôr um parênteses. Vocês não imaginam o que eu aprendo com o TikTok. Vocês não imaginam aquilo que eu aprendo às vezes nos shorts de YouTube. Há coisas tão fantásticas que nós aprendemos e nós temos que filtrar essas coisas que aprendemos e aplicá-las e expandi-las, porque nem tudo é mau. O que eu acho péssimo para mim é bisbilhotar a vida dos outros. Seja em qualquer rede social, saber onde é que as pessoas estão a fazer, o que vestem, o que comem. Ouça, isso é, para mim, o ex-libris. Mas é o mais uso que se dá às redes sociais, não é? É o uso que se dá, ver o que é que as outras pessoas andam a fazer, o que comem, onde bebem, onde estão, o que vestem por aí fora. Porque as pessoas também alimentam isso. Sim, mas olha uma coisa. Com as publicações, não é? Sim, mas as pessoas, a grande parte das pessoas que faz isso, faz como profissão. Há as influencers. Sim, mas eu não estou a falar desses, estou a falar dos outros. Pronto, eu estou a falar de toda a outra gente que é a ocupação. Queridos ouvintes, nós ganhamos algumas coisas. Olha, eu sou fã das Kardashian e da Jenner, sou realmente fã, porque elas conseguiram fazer uma coisa que muita gente até não conseguem, ser multimilionárias nas redes sociais que vocês seguem para criticar ou para não criticar. E por isso, quem consegue ter tantos seguidores e que elas consigam pôr um produto à venda e no mesmo dia o produto vende, para mim, são pessoas de sucesso, independentemente de qualquer coisa. Por isso, vejam as coisas boas e realmente pensem naquilo que vocês poderiam fazer se não tivessem tanto tempo numa ocupação insignificante. E agora, depois das ocupações insignificantes, temos os pensamentos impacientes. Nós passamos. Aqui, sobretudo, é perceber o que é paciência, não é? A paciência, primeiro, acima de tudo, queridos ouvintes, nós temos que perceber muitas vezes que há situações que acontecem ao nosso lado que nós não gostamos e que nós nos impacientamos porque já dissemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 vezes e que continuamente fazem a mesma pergunta. E isto é uma impaciência. E eu falo por mim que eu quantas vezes tenho que respirar fundo. E eu considero uma pessoa mega paciente. Mas de vez em quando, e nesta fase, como a pessoa tem imensa coisa para fazer, queridos ouvintes, eu estou para fazer uma visita a umas bebês que daqui a pouco estão quase casadoiras, e elas já têm 1 ano e eu ainda não fui. Portanto, vocês vejam lá como é que está esta questão da vida
e da paciência dos pais relativamente a mim, porque isto, coitadinha das crianças, daqui a pouco, até elas se tornam impacientes. Mas isto, queridos ouvintes, é mesmo aquela ideia da paciência. Nós todos os dias, nós temos que perceber quem está ao nosso lado, eventualmente tem outro foco, tem outra atenção, tem outros desafios não, a paciência não nos ajuda a nada, não ajuda a resolver absolutamente nada. A paciência é ter uma boa atitude. E eu acho que a paciência é simplesmente ter uma boa atitude, ter uma atitude compreensiva, empática, compassiva e pensar que se a pessoa está a fazer isto de uma forma sistemática não é contra nós, mas é porque está desatento e por aí fora. É muito importante nas questões da paciência pomos-nos sempre no lugar do outro e vamos ver que não tem tanto peso negativo para nós, porque de repente nós vemos-nos aí numa energia que realmente nos faz mal e que nos arrependemos. E depois passamos para aquela coisa que é ocupação insignificante. Acabamos por dar tempo a algo que nem sequer tem significado nenhum e que nós deveríamos cortar na nossa vida. Porque isto depois atua contra nós. E eu acho que nós temos que ter algum cuidado com os pensamentos impacientes e com a seca e revirar os olhos. Eu digo muitas vezes, queridos ouvintes, é verdade, que um dia eu até posso ficar com os olhos revirados da forma como os reviro tantas vezes ao dia. Por isso, mas isto não é bonito. Por isso eu só estou a dizer que isto é muito transversal e apanha-nos às vezes em situações, mesmo estando atentos e preparados. E depois o sétimo ponto, dica / sugestão, já falámos muito aqui dela, que é aquilo que não podemos controlar e que nos preocupa muito. Mas como não podemos controlar, não valia a pena preocupar-nos. Não é? Queridos ouvintes, desde a coisa mais simples até ao mais complexo, há pessoas que são controller freak e que gostam de controlar todo o segundo da vida. Há outras pessoas que gostam de controlar, mas de uma forma muito mais tenue. O problema é quando querem controlar o que não podem controlar. Agora, é assim, tudo aquilo que você quer para si, você pode controlar desde a sua saúde, o tempo que dorme, o que bebe, o desporto que faz, idas ao médico, e por aí fora, a sua paciência, a sua ocupação insignificante, o julgamento que faz aos outros, você pode realmente controlar. Agora, tudo que seja exterior a si é uma verdadeira perda de tempo. Há coisa que você pode controlar, pode ter a ideia que está a controlar o nanosegundo da vida das outras pessoas, mas passa-lhe tanto ao lado. Quando, queridos ouvintes, nós estamos focados em alguma coisa e nós perdemos toda a beleza que a vida nos dá, que a natureza nos dá, que os contextos, que o mundo, que a comunidade nos dá, porque nós estamos tão focados ou nas críticas ou no negativo ou em controlar as coisas, que a vida nos passa. E nós nem percebemos isso. Isto é das coisas mais complicadas e que nós devíamos pensar, porque nós devíamos estar mais atentos àquilo que se passa ao nosso lado e não permitir sermos personagens ou figurantes na nossa própria vida e assumirmos o poder de decisão, de escolha e de viver. Muitas vezes, e nós vamos falar nisso num destes programas, muitas vezes nós chegamos a um ponto que princípios são de vida? O que é que nós estamos aqui a fazer? E então eu vou-lhes dizer, os princípios de vida são nós vamos dar os valores básicos, porque em determinado momento nós esquecemos, afinal, o que é isto de valores e de princípios e porque é que nos desviamos tanto destas questões que são fundamentais para o ser humano. Por isso, tudo é fora do seu controle, tudo que é exterior. Agora, tudo o que é consigo, então, seja control freak e seja o melhor ser humano. Muito bem. E agora, no 8º ponto, vamos superar o medo. Por causa dos receios, que muitas vezes são infundados. Eu acho que ter medo de andar a 200 a hora, ou ter medo quando bebemos mais que um copo, ou termos medo até dos comentários negativos que fazemos acerca de alguém, principalmente de um amigo. Isso acho que é o medo que nós devíamos ter e é uma questão da nossa amígdala que realmente se preocupa com a nossa sobrevivência e com o nosso bem-estar. O problema não é este medo que nós estamos a falar. Nós temos medo das pessoas, nós temos medo de assumir posições, nós temos medo de assumir a nossa verdade, nós temos medo de dizer não, nós temos medo de dizer É o medo de assumir riscos, não é? Nós temos medo de nos mostrarmos a nós próprios porque podemos não ser aceitos, porque podemos ser criticados, porque podemos ser condenados ou podemos ser excluídos. Esta questão destes medos é brutal nas camadas mais novas. A necessidade de estar num grupo, a necessidade de respirar
visceralmente com o grupo, é das coisas mais tóxicas que eu já vi na minha vida. Toda a gente tem que falar, toda a gente tem que dizer. E depois é aquela ideia da força e da energia que um grupo tem, que seja negativa ou positiva, muitas vezes retira a liberdade de escolha e a liberdade das pessoas poderem serem quem querem ser. Isto, as escolas, as pessoas deviam estar muito atentos a esta questão dos grupos e o que é que se faz em grupo. E começa desde drogas, desde álcool, desde tabaco, desde por aí fora, desculpa, mas é mesmo assim, e nós temos que ver, porque às vezes um líder da opinião, e há alguma pessoa que isto a mim irrita-me solenemente, que tem a capacidade de manipular ou de fazer com que as pessoas sigam, que isso a mim é assustador, quando alguém tem esse poder, e as pessoas não estão atentas, que deixam de ter poder para seguir alguém, que até nem faz muito sentido. Estejam atentos, porque os medos infundados são aqueles medos ridículos que nos que não nos ajudam a ser felizes e que só chamam toxinas para a nossa própria vida. Não nos deixam arriscar. E aqui no guião uma frase muito interessante que diz que se você não arrisca nada, arrisca tudo. Arrisca tudo. E arrisca tudo o quê? Queridos ouvintes, nós temos uma frase célebre na nossa vida. Um dia você vai acordar, um belo dia você vai acordar e vai pensar: mas o que é que sou eu? O que é que estou aqui a fazer? Com quem estou? O que é que eu digo? O que é que eu gosto? E quando sentimos isso, ao voltar atrás no tempo, perceber onde é que nos perdemos. E onde é que nos perdemos não quer dizer que nós tínhamos perdido em não sei. Não é isso. É quando nós colocamos tantas capas, tantas roupas, tantas camadas, que nós acabamos por asfixiar aquilo que a pessoa que somos de verdade. E fechamos com um nono ponto, a nona coisa que dizíamos no início, e que tem a ver com a crença. Crença no sucesso, crença em nós. Sim, e uma mentalidade cheia de amargura. E isto é uma das coisas mais brutais, e nós conseguimos ver as pessoas de idade. Há pessoas de idade fantásticas e até às vezes com muitos problemas de saúde, mas você está... E eu estou a dizer isto, está-me a arrepiar porque eu conheço algumas, e elas estão tão bem com a vida e estão tão resolvidas na vida. É tão bom perceber isso. Eu conheço uma ou duas pessoas que tiveram já tantas coisas na vida mesmo trágicas, e que uma pessoa olha para elas e elas estão tão bem. Já resolveram. Isso é a superação. É superação, é resiliência, e é não permitir que o passado que tolde ou que forme o nosso presente e o nosso futuro. Isso como dizia a cantora Anita Baker, é que nós já falámos aqui também algumas vezes, isso é exorcizar. Que é uma coisa que muita gente não consegue, a maioria não consegue fazer. Esquecemos dessa palavra que é tão fantástica no nosso programa: exorcizar os nossos demónios, exorcizar as nossas cenas e os nossos dramas. Vocês não se esqueçam que desde as coisas mais básicas e superficiais até as mais complexas, é muito importante termos amigos, é muito importante nós termos alguém com quem podemos exorcitar e que tem paciência para nos ouvir, só para desabafar. Por isso, uma das coisas que as pessoas felizes não fazem é ter uma mente amarga. Por favor, não tenham uma mente amarga numa época tão fantástica. Tenham os momentos para pensar que há muitas pessoas no mundo que não têm a sua sorte, que não têm a comida que você tem na mesa e que gostariam de ter. Qualquer coisa que nós possamos partilhar com essas pessoas só lhe vai dar aquela sensação de: uau, fiz alguma coisa pelos outros. Neste dia de Natal falámos sobre 9 coisas que as pessoas felizes preferem ignorar e que não deviam, como aqui percebemos. Vamos fechar musicalmente hoje com Invisible de Zara Larsson, e na próxima semana voltamos para fazer a última emissão do ano, antes de fazermos a nossa festa dos 10 anos do programa no início de janeiro. Para todos, a continuação de um ótimo Natal e até 2 dias. Feliz Natal.